Alô, Diego. Bom dia, Heródoto, a você e ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Agora sim. Você já recebeu o quinquênio? Nada, eu estava ouvindo essa notícia e comentando aqui com a Ariane Bittencourt no estúdio como isso é um absurdo. E a gente não vai ver nada acontecer para que isso seja revertido, Heródoto. É dinheiro no bolso deles, não tem jeito. Que coisa aí. Tá bom, então vamos que vamos, Diego. Vamos em frente, Heródoto. Sem dinheiro, sem quinquênio no bolso, vamos começar a semana falando de um outro assunto importante, que é o seguinte: as invasões de terra deixaram de ser um assunto somente do campo da discussão política nesse início do terceiro governo Lula. Início não, né? Já estamos aí com mais de 3 meses do novo governo, e esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Isso porque a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, entrou na jogada e resolveu acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar impedir essas invasões de terra, sobretudo ao longo deste mês de abril, conhecido como Abril de Lutas, um movimento que é capitaneado, por exemplo, pelo MST, o Movimento do Sem Terra, e a FNL, que é a Frente Nacional de Luta Campo Cidade. Esses movimentos, Heródoto e ouvinte, e parte do governo defendem que essas ações são legítimas, que as invasões são de terras não produtivas e que esse movimento em abril é importante para chamar atenção para as críticas que esse grupo tem ao agronegócio e para reivindicar, por exemplo, a reforma agrária, entre outras questões relacionadas à produtividade da terra. Fato é que em 2023, o número de invasões de terra está bastante maior, bem maior do que os anos anteriores. Na liminar, que foi apresentada pela CNA ao Supremo Tribunal Federal, um documento de 23 páginas, eu li todinho esse documento para trazer essas informações para vocês, lá traz o levantamento das invasões de terra. Olha só que interessante, o último ano em que a gente tinha tido tantas invasões assim, nem foi tanto, foi em 2017, com 40 invasões. 2017, vale lembrar, foi o ano seguinte ao impeachment de Dilma Rousseff, já era governo Michel Temer. Em 2018, 14 invasões, depois cai em 2019 para 11 invasões, 2020, pandemia, 11 invasões, 2021, 17, começa a subir, no ano passado inteiro, 23 invasões, e neste ano, somente até o início de abril, totalizam-se 41 invasões. Então a gente está dizendo que em 3 meses, em 2023, o número de invasões supera o total do ano passado, com um aumento de 70%. Esse levantamento não é da cabeça da CNA, é do INCRA, com base em dados das federações de agricultura nos estados e de notícias que foram veiculadas relacionadas a esse tema em meios de comunicação relevantes e com credibilidade. Há um grave desrespeito ao Estado Democrático de Direito, segundo a CNA, nessas invasões, e a Confederação cita 4 pontos. O primeiro deles, promessa de prática de ato criminoso. A CNA, inclusive, cita lá o artigo do Código Penal que diz que invasão de terra, invasão de propriedade privada é crime. Segundo ponto, clara identificação de seus autores, segundo a CNA, citando dirigentes desses movimentos. Vale até lembrar ao nosso ouvinte que o João Pedro Stedley, que é o grande líder do MST, esteve na comitiva brasileira que foi à China na semana passada. E a bancada ruralista chegou a pedir, inclusive, a prisão dele nos últimos dias aqui em Brasília. O terceiro ponto levantado, de 4 da CNA, é de que há uma definição clara desses lugares que são invadidos também. E que se o poder público quiser agir, diz a CNA, basta fazê-lo, uma vez que já se conhece quais são os dirigentes, aonde que vai ser invadido, e os discursos dão a entender, são muito claros de que haverá essas invasões, e também a CNA leva em conta que há uma fixação do período e de datas de quando ocorrerão tais atos. Não é uma coisa solta, eles inclusive chegam a divulgar aonde serão as marchas, em que local, em que dia e em que hora isso vai acontecer. Vamos ouvir, por gentileza, o Rudy Ferraz, ele é diretor jurídico da Confederação Nacional da Agricultura e gravou um vídeo com essas explicações ao nosso ouvinte do Jornal da Nova Brasil. A CNA foi ao Supremo Tribunal Federal pleitear para que o Supremo Tribunal Federal monitore dioturnamente eventuais práticas de invasão de propriedade. Ante essas notícias que vimos nos últimos dias, de que movimentos sociais, líderes do MST, incentivando, ameaçando
a violação dos direitos de propriedade. Não compactuando com isso, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pedir essa cautelar para que obrigue tanto o governo federal quanto os governos estaduais e as suas secretarias de segurança pública para que monitorem, apresentem relatório e impeçam a prática de crime de esbulho possessório, ou seja, a prática de invasão de propriedade rural. E nesse grupo que vão participar, além dessas secretarias de segurança pública, órgãos, autoridades policiais, a CNA e suas federações de agricultura, também passem relatórios diários dessa movimentação, desses movimentos sociais, para que impeça esse tipo de prática de crime. Então, nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal, através do monitoramento que ele vai fazer através das redes sociais, WhatsApp, Twitter, consiga monitorar e impedir que o produtor rural tenha esse direito de propriedade violado. Então, nossa expectativa é que o Supremo, nos próximos dias, possa analisar essa medida cautelar e nós conseguimos estabelecer o Estado Democrático de Direito. Nessa ação judicial protocolada pela CNA lá no Supremo Tribunal Federal, Heródoto e ouvinte, a Confederação também pede a suspensão de contas nas redes sociais desses movimentos. Para finalizar, digo ao nosso ouvinte e a você, Heródoto, que esse é um assunto que provoca arrepios até entre aliados do governo e que não concordam com essas ações desses movimentos. Até porque, desde o início do novo governo Lula, desse terceiro governo Lula, há um grupo de interlocutores do Palácio do Planalto que tem tentado refazer uma ponte justamente com o agronegócio brasileiro, que nós sabemos apoiou de maneira ostensiva e sem sucesso a reeleição de Jair Bolsonaro no ano passado. Heródoto. Diego, obrigado então. Até mais. Até amanhã. Já que você não recebeu o quinquênio mesmo? Não é? Vamos trabalhar, Heródoto. Ana Pérez, você fala pro Diego como é que tá a nossa enquete aí. Diego Amorim e ouvinte da Nova Brasil, a enquete de hoje é a seguinte: juízes federais estão em festa, vão voltar a receber o quinquênio, inclusive o atrasado. A gente pergunta o seguinte: você acha isso justo ou não? 100% não acha isso justo. Não.